Olá pessoal, meus cumprimentos a todos, aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos sobre modelagem de sistemas a eventos discretos, agora nós vamos propriamente dito modelar utilizando o CPNDE. Dito isto, eu utilizarei esse capítulo do nosso material de estudo, nosso material de aula, para guiar o processo de construção das redes basilares, ok? Nós temos, introdutoriamente, duas tipologias gerais de conjuntos de cores. Os conjuntos de cores simples e os compostos, ok? Por conjuntos de cores simples, você pode entender apenas como a associação de uma reta, ok? Uma reta. E por conjuntos de cores compostos, você pode entender a associação de duas retas ortogonais entre si, ok? De tal forma que nós teremos um plano cartesiano, ou bidimensional, ou tridimensional, ou n-dimensional, no caso de conjuntos de cores compostos. Mas no conjunto de cores simples, vamos trabalhar com o conceito de uma reta. Muito bem, esta reta pode conter números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, reais, por aí vai, ok? É justamente essa a ideia geral. Agora, tratando especificamente do nosso ponto de estudo, o conjunto de cores simples contém essas tipologias. E a primeira delas que nós utilizaremos é esta aqui, Unity. Para deixar bem claro e para facilitar o nosso entendimento, vamos aqui observar a figura 19 no nosso material de trabalho, ok? Veja só, nós temos lugar P1, lugar P2, lugar P3, transição, arco, arco e arco. Tá? Isto aqui representa um processo de usinagem de aço utilizando ferramentas distintas. Todas as vezes que o evento T1 ocorre, é removido uma peça de aço daqui, removida uma ferramenta daqui e colocada aqui uma peça já usinada, ok? Vamos aqui ler o que eu escrevi como processo. Na figura 19 é apresentada uma rede que modela uma etapa de usinagem utilizando o conjunto de cores Unity. O lugar P1 representa a modelagem do material a ser usinado, exatamente como eu descrevi. O lugar P2 representa o recurso de ferramental necessário à usinagem e o lugar P3 representa o material já usinado. Perceba que as fichas em P1 são do tipo aço e pertencentes ao call set aço. Vamos lá olhar. Aqui, zoom de aproximação, P1. Normalmente, na parte debaixo de um lugar, à direita, nós temos a tipologia do conjunto, ok? E acima, à direita ou à esquerda, nós temos a marcação inicial do conjunto, tá? Então, olhando para cá, nós temos o seguinte, o lugar P1, qual é o tipo de conjunto aqui? Aço. E quais são as fichas aqui presentes? São 5 fichas cujo valor ou a tipologia dela é aço, ok? X é para nós uma variável que permitirá as fichas saírem do lugar P1, transitando pela transição T1 e caminhando em direção ao lugar P3, ok? Analogamente, você pode olhar para isto aqui como sendo o conjunto dos naturais que contém os valores 1, 2, 3, 4 e 5. X pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Pronto. Ficou bem claro o processo, como dever do formalismo matemático. Ok? Voltemos aqui para o texto. As fichas em P2 são do tipo ferramenta 1, ferramenta 2 e ferramenta 3, pertencentes ao call set tool. Vamos lá? P2, está aqui, P2. Qual é o tipo de conjunto aqui? Tool. E quais são as fichas que fazem parte? Ferramenta 1, 2, 3.
ok? Qual é a variável que permite uma ficha se movimentar aqui? X. X é a de cima. Y, quero dizer. Y. Então, Y pertence ao conjunto to, tal que Y vale ferramenta 1, ou ferramenta 2, ou ferramenta 3. Ok? Finalmente, voltando ao texto, as fichas em P3 são do tipo indefinido, porém pertencentes ao callset unit. P3, aqui, callset unit, eu não defini tipologia ou um predicado para cada uma das fichas. Tudo bem? Claro até agora? Muito bem. Qual é o formalismo da linguagem para a gente produzir isso aqui no CPN IDE? Aqui embaixo. Então, olhe para cá. Callset aço igual a unit with aço. O que é isso aqui? Vamos olhar para o topo. Está definido aqui, olha só. O conjunto de cores e unit compreende um único elemento. Esse conjunto é utilizado quando se deseja modelar o lugar, que simplesmente indica a presença de uma ficha. Sua declaração possui a seguinte sintaxe. Então, resumindo, sempre deverei utilizar para definir um conjunto a palavra callset, um nome aleatório para definir o nome do conjunto, o símbolo de igualdade e a tipologia da cor, neste caso, unit. Se eu não utilizar isto aqui, este complemento, quero dizer, o que acontece? O nome de cada ficha coincidirá com o nome do conjunto de cores. Mas se eu quiser que cada ficha tenha um nome específico, eu posso preencher com with new unit. Exatamente o que eu coloquei aqui nesta opção. Eu disse palavra callset, qual é o nome que eu quero utilizar? Aço, igual, unit. Agora eu digo com aço. Então, todas as vezes nas quais eu inserir aqui uma ficha, essa ficha terá um nome específico, que é aço, porque assim eu defini na programação, ou na linguagem da programação, aqui na primeira callset, ok? Já na segunda eu fiz diferente, eu fiz o seguinte, olha, callset, nome to, símbolo de igual, with, em lugar de deixar aço para todas, quaisquer que sejam os valores, eu já defini exatamente a quantidade de se ferramenta 1, ou ferramenta 2, ou ferramenta 3, certo? Então, eu tenho aqui, ó, já definidos. Esse ponto é interessante porque quando eu trabalhar definindo aqui o set no place, né, no lugar, eu posso usar esse recurso aqui, ó, o nome do callset, ponto todos, em inglês, que é ponto all. Então, ao fazer essa estrutura, o mesmo nome. Por que aqui tem toll? Porque o nome do callset é toll, ok? Então, toll.all ele carregará automaticamente essas fichas todas. Ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 3, ok? Note que eu só posso fazer isso com essa tipologia aqui, ó. Por exemplo, o nome de uma cor, o F e o conteúdo das variáveis, ok? Por fim, P3 é do tipo unit, indefinido, tá? Finalmente, como é que eu vou definir o pertencimento das variáveis x e y às suas respectivas cores ou conjuntos, aço e to, usando a seguinte sintaxe. Palavra var, nome da variável que eu quero utilizar, símbolo de 2 pontos e a seguir exatamente o que? O callset, o nome do callset. Então, x pertence ao conjunto aço. Variável x pertence ao conjunto aço. Variável y pertence ao conjunto toll, ok? Antes de sairmos daqui e migrarmos para o ambiente de simulação, propriamente dito, eu devo dizer que esta sequência aqui é muito importante, de modo que, primeiro, você deve definir os conjuntos de cores. E, então, depois disto, você deve utilizar a definição das variáveis, ok? Então, o código olhará para cá e dirá o seguinte, x pertence a aço. Aço foi definido anteriormente? Sim, então ele consegue processar. Aço não foi definido anteriormente?
ele não consegue processar, ok? Apenas uma prerrogativa da linguagem. Primeiro você define em cima o que vai utilizar e abaixo você pode então utilizar o que foi pré-definido anteriormente. Esta rede aqui está disponível neste endereço para fazer download, tá? Contudo, a título de construção gradativa do nosso conteúdo, nós vamos agora migrar para o ambiente de simulação e, uma vez lá no ambiente de simulação, nós vamos construir essa rede partindo exatamente do zero, ok? Dito isto, vamos para o ambiente, cá estamos nós, e vamos então construir propriamente dito a primeira rede, ok? Clicando aqui ó, em New Project, você terá carregando novo aqui ó, o ambiente do CPNDE, vamos aqui Validate, ok? Funcional a rede, tá? Start Simulation, ó, essa é a rede básica que o próprio simulador apresenta todas as vezes em que nós carregamos o simulador. Que eu quero fazer aqui, ó, declaration, peraí, cadê? Aqui, ó, vou deletar isto aqui tudo, tá? Cadê? Botão direito do mouse no call set, no conjunto, call set, delete, certo? Ok, vou deletar também tudo que estiver na área de trabalho da rede, aqui, ó, muito bem. Clicar aqui, ó, em MyNet, Project One, utilizando o quê? Unity. Muito bem, pronto. Vamos aqui começar a trabalhar. Ó. Botão direito em declarações padrão, New Declaration. O primeiro qual é? Call set, aço, Unity, with, aço. Ok? Call set, aço e Call set, aço e Unity with aço. Aqui no nosso ambiente ó, de trabalho, da área de trabalho, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, New Place, pronto, zoom de aproximação, P1. Aqui eu posso selecionar o nó, neste caso aqui é este elemento, tab uma vez ele vai para a marcação não, para aqui, para o conjunto de cores, o call set. Tab mais uma vez ele vai para a marcação inicial, tab mais uma vez ele vem para o conteúdo textual inscrito no arco. Ok? No arco não, no nó. Então vamos aqui, ó. Qual é o nome aqui, hein? Aço, muito bem. No topo eu tenho 5, por exemplo. Não é o sinal de acento, não é o sinal de aspas simples, é o sinal grave, ok? Agora a quantidade, ó. Aço, ok? Tudo bem? Se eu validar aqui, nós já temos aqui ó, a primeira rede construída, o primeiro passo da rede, ou nó. Se eu clicar em Start Simulation, olha só, nós já temos, o lugar P1 está carregado com 5 fichas, que são aço e o call set dela é esse aqui, aço. Tá? Então, se eu posso mudar, deixar um outro nome, você pode colocar aço, por exemplo, ABNT. Aço, cadê? Underline ABNT. Pronto. Ok? Então você pode dar um predicado diferente aqui à rede que você estiver trabalhando. Tá? Então fechamos aqui P1. Vamos só completar. Nós tínhamos colocado lá na apostila tipos de aço, não era? Aqui. Tipo de aço. Deixa eu clicar aqui para tá. P1, tipo de aço. Ok. Vamos criar agora P2 e P3, não é? New Declaration. Qual é o outro? Era tool, não é? Isso. Tool. Eu disse que era tool. Era apenas with ferramenta 1. Olha, como fica ruim de eu escrever aqui, eu posso clicar no
ou set que eu estiver trabalhando, clicar aqui, ó, ML Editor, ok? E agora sim, eu tenho uma visão melhor do processo. Ferramenta 2 e ferramenta 3. Pronto, ok? Vamos voltar para a área de trabalho e vamos criar P2. Muito bem. Zoom de aproximação. Aqui eu posso utilizar a primeira opção, igual ao que eu fiz anteriormente. Eu posso fazer assim, ó. Clica no nó específico, que é o place. Vem aqui, ó, lado direito, em propriedades. E aqui você muda call set para tool. Marcação inicial, eu vou colocar tool. Ponto ao jeito que eu ensinei. E aqui, neste caso, fica mais fácil digitar aqui, não é? 2, que é tipo de ferramenta. Tipo de ferramenta. Pronto, ok? Vamos fazer validação. Validado, não teve erro no modelo. Start Simulation. Olha só o que nós temos aqui. Expandir o diagrama. Lembrar aqui enquadramento. Vamos trazer isso para cá. Stop. E afastar agora. Pronto. Pronto, olha só. Então, já começamos a modelar propriamente dito, não é? Ok? Olha só, primeiro lugar, P1, segundo lugar, P2. Vou jogar só isso aqui, ó. Pronto, ok. Já deu para você perceber que para movimentar a área eu tenho que desativar a simulação, né? Eu não consigo fazer movimentação dos nós aqui, só do rótulo aqui, ó, tá? Falta o que para a gente concluir? Falta o terceiro, né? O P3, que é o unit, e faltam também as variáveis. Então aqui será var x pertence a aço, ok, e o próximo y pertence a to. Muito bem, ok, vamos aqui. Então aqui eu vou fazer assim, pessoal. Aponta com o mouse para cima do nó aqui, tá? Botão direito e já numa transição, ó. Ele já vai trazer o arco. E para mim pode representar durante a construção uma vantagem, tá? Muito bem aqui. Aqui só o arco. Aguardar ficar vermelho, tá? E aqui, lugar. Muito bem. Esse lugar P3 aqui é o quê, hein? Peça usinada, não é? Peça usinada. E a tipologia é unit. Pronto. Ok. Agora, este arco aqui tem uma inscrição X. Este outro aqui, uma inscrição Y. E este aqui não tem, ou nós não definimos isso, porque é o default de utilizarmos o unit, tá? Validação, simulação, pronto. Agora, vamos só organizar melhor aqui, ó. Colocarei para o lado oposto aqui. Também aqui, ó. Pronto. E agora vamos fazer a simulação, ó. Start, pronto, ó. Uma peça usinada do jeito que está no nosso material. Então, a primeira rede construída passo a passo, na qual nós utilizamos exatamente a variável ou call set unit. Tem uma diferença aqui, não é? Porque aqui, ó, lá na apostila, material, eu coloquei seta dupla, né? E aqui, seta simples. Então, eu vou clicar aqui, ó, e ativar o expansão, né? Clicar aqui, ó. E bem aqui, ó, direção do arco, certo? Ó, P to T, tá? Vou clicar aqui
e alterarei para both direction, ambas as direções. Pronto, agora sim. Significa dizer que quando eu estiver usinando a peça, aqui ó, vou embora, não, eu utilizei uma ferramenta e devolvi a ferramenta para a caixa de ferramentas ou para a caixa de recursos disponíveis, não é? Acaba o aço, mas teoricamente aqui a ferramenta disponível ainda continua, no mínimo para N horas de trabalho de usinagem, ok? Pronto, terminamos o conjunto de aços que estavam sendo usinados e as ferramentas estão aqui ainda disponíveis. Ok? Entendemos, então, primeira rede no processo. Salvar, professor, Save Project, né? Salvar o projeto, ou Save As, então, você virá aqui, por exemplo, e clicará, criando uma pasta simples, né? Rede 01 Unity. Pronto, ok? Isso. As próximas redes serão do mesmo modo, da mesma tipologia, contudo, imagino que sejam mais rápidas, porque o pressuposto e a explicação basilar já foi construída junto com vocês. Dito isto, vamos para o próximo modelo.